E aí pessoal, eu sou Danilo e vou fazer com vocês a questão 3 do nosso aulão. Um sítio foi adquirido por R$ 200.000. O proprietário verificou que a valorização do imóvel, após sua aquisição, cresceu em função do tempo, conforme o gráfico. O gráfico é uma reta. E que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. Então a gente tem aqui um gráfico no eixo X horizontal, o tempo em anos, né? Começando do ano zero, que é o ano que foi adquirido o imóvel. No eixo vertical, o eixo Y, em reais, é o valor do imóvel. Então a reta relaciona o passar do tempo com o valor do imóvel. No ano zero, o valor estava em R$ 200.000. Foi o valor que ele adquiriu. No ano 2, que está marcado no gráfico, 2 anos depois, o valor do imóvel está em 240 mil. O gráfico marca lá adiante, no ano 10, um valor que ele chama Y1, que é o valor que a questão quer que a gente diga qual que é o valor desse sítio no 10º ano após sua compra. Repassei o gráfico aqui no meu papel e destaquei os pontos que ele deu pra gente. O ponto inicial, que é o ano zero, e o valor de 200 mil que foi pago no sítio. Chamei de P1. Então eu vou marcar aqui do lado. O nosso P1 tem as coordenadas de x é 0 e a coordenada em y é 200 mil. Eu estou pondo 200k para abreviar o índice quilo, né, que representa a multiplicação por mil. Quilograma, 1000 gramas, então pus 200k aqui para representar 200 mil reais. P1 tem a coordenada x igual a 0 e coordenada y igual a 200 mil. O P2 é o segundo ponto que nos foi dado no gráfico, que relaciona o valor do imóvel ao ano 2. Então, o P2 tem coordenada em x igual a 2, que é o ano, e y igual a 240 mil, que era o valor do imóvel 2 anos depois da compra. E aí, tem um ponto 3 aqui, que é o que ele está perguntando para a gente, no ano 10. Ou seja, em x igual a 10, qual era o valor do imóvel? Qual era o valor da coordenada y aqui? Que ele chamou de y1 no gráfico. A gente tem um crescimento. Intuitivamente, a gente pode ver o quê? Se em 2 anos o valor do imóvel variou 40 mil reais, ele era 200 mil e subiu para 240 mil, a gente tem um delta x aqui, um delta y, desculpe, de 40 mil. Em um delta x de 2, né, de 2 anos. Se o delta x em 2 anos foi 40, isso é uma reta, se 2 anos subiu 40 mil, significa que por ano subiu 20 mil, né? Faz sentido? Subiu 20 mil no primeiro ano, mais 20 mil no segundo, ou seja, 40 mil, que é o que ele deu pra gente. E isso significa que no terceiro ano, mais 20 mil, ou seja, vai para um valor de 260. No quarto ano, mais 20 mil, vai para um valor de 280. Então já está dando para prever aqui quanto vai ser o valor dele daqui a 10 anos. Se em um ano sobe 20 mil, em 10 anos sobe 10 vezes isso, ou seja, sobe 200 mil reais. Então, se era 200 mil, com mais 200 mil reais que subiu, vai para 400 mil. Mas não vamos fazer nada intuitivamente, que é bom ter essa intuição, mas é bom a gente fazer os cálculos passo a passo no papel para a gente saber o que a gente está fazendo e não errar o raciocínio. A reta cresce sempre da mesma forma, tem um crescimento constante, a gente basta descobrir como ela cresce no comecinho para conseguir prever como ela vai continuar crescendo. Se a gente tem 2 pontos, é o suficiente para a gente determinar como ela cresce. Porque, tendo esses 2 pontos, a gente sabe que do primeiro para o segundo, andou 2 unidades no eixo X, aqui no caso anos, 40 mil unidades no eixo Y, certo? Para passar desse ponto para esse, andamos 2 para a direita e 40 mil para cima. Isso é o quê? É o coeficiente angular da reta. A reta tem um ângulo aqui com que ela cresce, é o ângulo de inclinação dela. O coeficiente angular é também a tangente desse ângulo. O famoso m, né? O m da reta nos diz como que essa reta cresce. Ela cresce com... Para cada x, quantos y ela sobe ou desce? No caso aqui ela sobe, mas ela poderia ser uma reta que está descendo também, o preço está caindo. No caso aqui ela sobe, então o coeficiente angular da reta é positivo. Delta y é 40 mil, certo? É o y1, o y2, desculpa, menos o y inicial, y1, vou colocar aqui. E o delta x é o x2
menos o x1, certo? O final menos o inicial dá o quanto variou. Se no eixo y o meu valor final era 240 mil e o meu valor inicial era 200 mil, vou pôr o k aqui que eu esqueci, e no eixo x, o valor final ali do segundo ponto era 2, o valor inicial do primeiro ponto era 0, delta y, 240 mil menos 200 mil, 40 mil, certo? 40k. E o delta x, 2. 40 mil dividido por 2 significa que, andando e fazendo essa divisão, a gente tem o valor final do m, que é 20 mil. 40 mil dividido por 2, 20 mil. 40 mil sobre 2, mesma coisa que 20 mil sobre 1. O que é 20 mil? 20 mil reais. Sobre 1, o que? Ano. O coeficiente angular dessa reta representa o crescimento do valor em reais por ano, certo? Para cada um ano, sobe 20 mil reais. Em física, quando a gente vê o deslocamento de um objeto, por exemplo, ele poderia estar. Isso daqui poderia ser o eixo x, o tempo em segundos, que é um tempo mais curto, né? O eixo y poderia ser o quanto que esse objeto andou em metros, e aí a gente sabe que se ele andou 20 mil metros em um segundo, a velocidade dele é essa, 20 mil metros por segundo. Se ele andou 40 mil metros em 2 segundos, ele andou 20 mil metros em um segundo. Mesma coisa, é um crescimento como uma reta. No caso aqui, ele representa a taxa de variação do preço por ano. No caso do corpo se deslocando, a gente costuma representar quantos metros andou por segundo, representa a taxa de deslocamento em metros por segundo. Aqui é uma taxa de variação do preço por ano. Então, só para destacar aqui, o valor do nosso M é 20 mil. Então, a gente já pode montar a equação dessa reta, né? Se M é o delta y sobre delta x, a gente pode montar a equação de outra forma aqui. A gente põe o x de um lado da equação e o y do outro lado da equação. Certo? Vamos desmembrar mais ainda o que é o delta y. O delta y é o y2 menos o y1, ou yf menos yi, né? O y final menos o y inicial, enfim, como você achar melhor. Eu vou chamar de y2 menos y1 igual a m vezes um x2 menos um x1. Certo? Isso é a equação de uma reta. Vamos colocar valores aqui? A gente tem valor do m, que é 20 mil, vezes um x2, um x final, menos uma coordenada em x. Como a gente já tem pontos aqui definidos, a gente substitui pela coordenada de um ponto. Eu vou usar o ponto 1, porque a coordenada em x dele é 0, e simplifica aqui a nossa equação. Mas dá no mesmo, qualquer ponto que esteja nessa reta, que a gente conhece que está nessa reta, vai funcionar na equação da reta que a gente montou, porque a gente já encontrou o m dela. Vou pôr aqui o x1 do ponto 1, que é 0, e vou pôr o y1 como sendo o y do ponto 1. 200 mil. Vai ficar grande escrever aqui, vou escrever por extenso, 200 mil. E no lugar do y2 a incógnita, né? Temos aqui a equação da nossa reta. A gente ainda pode deixar ela mais bonitinha. Deixar só para encontrar o y2. Ou enfim, agora que a gente já tem a equação pronta, a gente pode só chamar de x e y. Porque se você tem um x, você encontra o y. Se você tem y, você encontra o x. Então, vou deixar só o y isolado aqui em função do x. Vai ser y igual a 20 mil vezes x2. Olha essa. Que a gente chamou antes de x2, agora a gente vai chamar só de x, porque só tem um x na nossa equação. Como era menos 0 aqui, não tem mais outro valor aqui. Agora tem esse 200 mil. Soma 200 mil dos dois lados. Aqui sobra 0. E aqui a gente soma 200 mil. Então, com a nossa equação da reta pronta, a gente consegue encontrar qualquer ponto y em função de um ponto x, ou qualquer ponto x em função de um ponto y. Se tivessem dado, quando a casa estiver valendo 300 mil reais, vai ser em que ano? Quantos anos depois dele ter comprado? Mas no caso que perguntaram foi o contrário. 10 anos depois, quanto vai estar valendo a casa? Então, o eixo x é o eixo dos anos, a gente substitui o x por 10 e descobre qual era o valor de y para o ano 10. Y igual a 20 mil vezes 10 mais 200.
mil. 20 mil vezes 10 é 200 mil. Vamos fazer passo a passo. Certo? 20 mil vezes 10 mais 200 mil. Então, a gente encontrou 200 mil mais 200 mil, 400 mil reais. Como sendo o valor daqui a 10 anos. E essa é temos uma alternativa, a quarta alternativa da nossa questão. Eu só quero que vocês sempre se lembrem que com 2 pontos a gente consegue medir a taxa de crescimento dessa reta, certo? O coeficiente angular dela. O coeficiente angular é o delta em y dividido pelo delta em x. E você sabe que quanto ela cresce. Cresce 20 mil, no nosso caso, para cada x. A partir disso, com o valor de m, valor de uma coordenada, a gente fez a equação da reta, que é o quê? Uma função que nos dá o valor de y em função do valor x. Ou se você tiver o valor de y, você encontra o valor de x, vice-versa. Essa função descreve direitinho a nossa reta, se vocês observarem. Ela nos diz que o valor de y cresce 20 mil vezes com o valor de x, ou seja, cada x, y anda 20 mil. Andou 1 no x, subiu 20 mil, andou 2 no x, subiu 40 mil. E ela diz que quando o nosso x é zero, isso tudo aqui ficaria zero, com x igual a zero, o valor de y é 200 mil, que é da onde parte o nosso gráfico aqui, né? Com x igual a zero, o valor de y era 200 mil. Essa é a chamada equação de primeiro grau, porque o expoente de x aqui é 1. Se você tivesse x ao quadrado, seria a equação de segundo grau. X ao cubo, equação de terceiro grau. Mas isso a gente vê mais pra frente. Valeu, gente.